A Covid-19 é uma doença que continua assustando a população. Afinal de contas, é uma doença nova. Os pesquisadores ainda se debruçam muito sobre ela e sempre aparecem surpresas para nos deixar um pouco mais preocupados. E apesar da gente estar na pandemia já há alguns meses, alguns longos meses, e apesar dos avanços das pesquisas, ainda não chegamos a uma vacina comprovadamente eficaz. Ainda vamos andar um pouco em relação a isso e não sabemos ao certo quando estaremos livres do coronavírus. Enfim, muita gente se pergunta por que as crianças elas são mais protegidas, será isso? Mais protegidas contra o coronavírus? Porque as crianças não são acometidas pela forma mais grave. Isso é uma questão que a gente vai se debruçar hoje no programa Viva Saúde de hoje, sabendo que, apesar das crianças não demonstrarem muitas formas graves, a gente precisa ficar atento aos nossos filhos, às nossas crianças. Afinal de contas, elas podem transmitir a doença como qualquer outra pessoa. E para conversar sobre esse assunto, para conversar sobre esses desdobramentos, a gente vai conversar hoje com a pediatra Roxana Roque, que está aqui conosco. Doutora Roxana, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda ao Viva Saúde. Oi, Mirna, obrigada. Eu que agradeço o convite, tentando ajudar um pouco nesse entendimento dessa Covid-19, que é, assim, uma surpresa para todo mundo. Toda a comunidade médica tem, vamos dizer assim, sofrido e apanhado muito com essa doença, mas a gente juntos vamos tentar resolver, né, ou melhorar vamos dizer assim, esse painel que nós estamos enfrentando, esse cenário, exatamente. Esse cenário que nós estamos enfrentando. Doutora Roxana, eu vou começar logo com a pergunta que eu já, inclusive, dei uma introduzida nela no início aqui da nossa apresentação. As crianças, por que elas são acometidas com formas mais brandas da Covid-19? Explica pra gente o que é que acontece, o que é que as crianças têm de diferencial dos adultos? Olha, o organismo da criança ele é bem diferente do organismo do adulto. A criança ela não é um adulto pequeno. Não é só a Covid-19 que tem um comportamento diferente na criança. Por exemplo, a catapora, a famosa catapora. A gente vê uma criança com catapora, ela tem muito pouco sintoma. Um adulto com catapora sempre tem sintomas muito mais graves e tem mais facilidade de complicação. Na verdade, o que diferencia o corpo da criança do corpo do adulto é o sistema imunológico, como se o organismo da criança ele tivesse preparado para enfrentar essas viroses, que a gente inclusive chama de viroses da infância. Claro que o Covid-19 ela não é dessa forma, mas o organismo da criança ele encara de uma forma diferente. Então, a resposta inflamatória é um pouco mais, vamos dizer assim, mais suave. E provavelmente é isso que justifica as crianças terem uma forma, muitas vezes, assintomática, ou raramente ter a forma grave. Isso é importante. A gente fala que as crianças têm a forma assintomática, raramente grave, mas isso não quer dizer que elas não sejam acometidas. O vírus pode sim, vai chegar nas crianças, pode chegar nas crianças, não, como em qualquer outra pessoa. Mirna, as crianças elas têm Covid sim, certo? Eu mesmo trabalho no hospital e tenho visto várias crianças com Covid, certo? Confirmado várias crianças com Covid. Essa história de que criança não pega Covid é mentira. Criança adoece de Covid. Agora, criança não complica com Covid. E o que é que acontece particularmente nas crianças? Os sintomas da criança são sintomas bem variados e bem inespecíficos. Já vi criança com Covid e só com febre. Já vi criança com Covid e um quadro gripal. Criança com Covid e diarreia, certo? Então, na verdade, como a apresentação ela é muito variada, é muito difícil para a gente chegar e dizer assim, isso aqui é Covid. Então, se a gente não estiver fazendo exame e não estiver diagnosticando a doença, claro que ninguém vai dizer que criança tem Covid, porque eles têm realmente uma apresentação muito variada, certo? Agora, doutora, a gente sabe que, inclusive, nos adultos existem grupos de risco, pessoas com comorbidades, diabéticos, enfim, quem sofre de pressão alta, enfim. Existem grupos com maiores predisposições a terem formas um pouco mais robustas, um pouco mais fortes. Com as crianças, isso também, essa regrinha também serviria? Crianças com diabetes,
crianças que têm alguma síndrome congênita, algo do tipo, essas crianças, elas podem ter formas um pouco mais fortes ou isso não chegou a ser observado por Olha, enquanto? não, na verdade, o que é que a gente vê, eu digo, na minha prática, né? No dia a dia de estar em hospital e conversando com colegas pediatras. Lógico que a gente tem tido cuidado com o mesmo padrão de grupo de risco. Então, por exemplo, crianças diabéticas, crianças que têm sobrepeso, crianças que são asmáticas, a gente tem dado a orientação de que tem que ter um cuidado redobrado com essas crianças, certo? Mas não tem nada que, vamos dizer assim, que justifique, nada que eu diga, estudo que diga, ó, criança que tem diabetes, ela vai ter mais complicação. Não, porque no mundo inteiro o que a gente tem visto são que as crianças elas têm um comportamento muito mais tranquilo. Por exemplo, eu trabalho com crianças que têm insuficiência renal, que teoricamente são de risco, trabalho com crianças que fizeram transplante renal, que teoricamente são de risco, mas graças a Deus algumas tiveram o Covid-19 e foi muito tranquilo, certo? Então, assim, na nossa observação vamos ter cuidado com aquelas crianças que têm doença crônica, que têm asma, que têm sobrepeso, que têm diabetes, mas assim, não existe nada diferente ou nada particular da população pediátrica. Entendi. Apesar de existirem esses agravantes, mesmo assim, naquelas crianças que, pelo menos que foi observado, não complicou nada de forma muito surpreendente, né? Que isso é um bom sinal para a gente, né? Os pais ficam bem mais aliviados ao ouvir isso, porém, isso não significa que essas crianças não vão transmitir. Não, de jeito nenhum. A criança, ela pode transmitir. Existem alguns trabalhos na literatura que falam que a criança ela transmite menos. E isso é verdade em outras doenças respiratórias. Por exemplo, a tuberculose é uma doença que a criança, ela estando com tuberculose, ela não transmite para os adultos, certo? Existem alguns trabalhos realmente que mostram que a criança ela transmite menos o Covid-19, mas isso não quer dizer que ela não transmite. Elas transmitem sim, como todo paciente com Covid-19, elas têm que ser isoladas. Mas isso se deveria a algo específico? Carga viral das crianças seria um pouco mais baixa? Algo dessa forma que se consiga explicar melhor, doutora, ou não se consegue explicar bem? Olha, nunca li nada específico, mas provavelmente por quê? Porque a capacidade pulmonar da criança ela é menor, então ela, vamos dizer assim, vamos chamar assim, a respiração da criança não é tão forte, a carga viral ela é mais baixa. Provavelmente todos esses fatores juntos fazem com que as crianças transmitam menos, certo? Mas, digo sempre, o que a gente sabe sobre Covid-19 ainda é perto do nada, certo? Ainda está todo mundo apanhando desse Covid-19. Pois é, e uma coisa que a gente observa, doutora, é que às vezes coisas que estão ditas como verdades hoje, amanhã podem não ser, né? No coronavírus a gente tem observado bastante isso, inclusive toda a classe médica, científica, volta atrás numa boa, porque né, ele surpreende muito, né? Porque na verdade é desconhecida, certo? É uma doença que quem disser que sabe está mentindo. A gente tem apoiado e apoiado muito. Então, na minha vivência pediátrica de todos os dias, desde que começou essa pandemia, tá vendo crianças com Covid, é a gente olhar e ver assim, essa não teve nada, essa teve diarreia, essa tem um quadro parecido com dengue, essa tem infecção na garganta, e a gente fica olhando e por que uma doença se apresenta de forma tão distinta de um paciente para outro. Como é que um paciente não tem nada, ele é assintomático, e outro que tem o mesmo contato, a mesma infecção, se manifesta de uma forma tão grave? Claro, falando dos adultos. Mas é uma doença que a gente ainda tem muito a aprender. Muito a aprender. Doutora, em relação ao uso de máscara por parte das crianças, eu tenho filha pequena, né? E observo que, além da minha, muitas outras crianças, elas estão se adaptando bem ao uso da máscara, surpreendentemente bem, que eu achei que elas iam dar até muito mais trabalho, mas estão utilizando, pelo menos as maiores, né? A gente sabe que, claro, as menores, 2 anos, enfim, 2 anos para baixo, elas não conseguem usar tão bem, às vezes, a maioria delas não usa, até porque não são nem obrigadas.
Mas e aí? Essas crianças que não estão utilizando máscara até 2 anos, por exemplo, elas... O que é que a senhora acha disso? Os Bem, pais podem insistir em utilizar ou podem deixar realmente isso solto? não, a orientação que a gente recebeu da Sociedade Brasileira de Pediatria é que crianças com menos de 3 anos, elas não devem usar máscara. Porque a criança pequena, ela pode por si só se sufocar com a máscara, certo? Então, ela, por questões de segurança, a criança pequena ela não deveria estar usando máscara. Porque o risco dela se sufocar é maior do que o risco dela ter complicação pela doença, certo? Se a criança está de máscara, ela tem que ser supervisionada. Só que tem uma coisa que vale para adulto e criança. Às vezes eu vejo pessoas de máscara e o que é que as pessoas fazem? Elas colocam a máscara e elas ficam, puxa a máscara, mexe na máscara, puxa a máscara, mexe na máscara. E isso termina facilitando a infecção, certo? Então não é legal quando você tem que colocar a máscara e você tem que simplesmente esquecer dela, porque na verdade o que faz você adoecer mais é você trazer o vírus que você pegou em algum canto com suas mãos e você trazer para o seu rosto, certo? Então a criança pequena ela não tem essa educação, esse controle de não estar pegando na máscara, certo? Então, a máscara ela pode deixar de ser uma segurança para passar a ser um problema, certo? Então, a criança pequena, pequena mesmo, eu não diria nem 3 anos, mas a criança abaixo de 2 anos, na minha opinião, não se coloca máscara, certo? Nas maiores, desde que haja a compreensão da necessidade e a aceitação de não ficar mexendo e brincando com a máscara, tranquilo, certo? Tenho visto algumas mães que têm mandado fazer aquelas face shield para bebês. Não tenho nada assim, não tem nenhum relato dizendo se deve ou não usar, mas na minha opinião, não sei se aquilo ali não vira um problema para um bebê, certo? Você bota aquele negócio, bem, eu não me adapto àquela face shield. Eu fico imaginando um bebezinho que não sabe o que está acontecendo com aquele negócio na testa, certo? Apertando, né? Que sempre aperta um pouco. Aperta muito, entendeu? Então, assim, a criança maior usa máscara. A criança pequena, na minha opinião, e aliás, não é só minha opinião, a opinião da Sociedade Brasileira de Pediatria é que elas estão liberadas. Lembrando que o risco de doença grave nessa população é mínimo. Por E a isso senhora elas falou estariam liberadas. A senhora falou num ponto importante, porque aqui, na verdade, as crianças, inclusive as crianças maiores, realmente, elas estão usando a máscara. Agora, o uso correto, aí é outra história, né? Aí Exatamente. realmente precisa realmente da supervisão dos pais. E aí, de fato, a gente até encontra muitas crianças utilizando. Porém, vai cometer aqueles erros. A criança não, ela não tem esse autocuidado Não. tão forte como um adulto, tão responsável, né? A criança não tem esse autocuidado, realmente. Ela pega, ela vai tirar errado, ela vai mexer. Se estiver incomodando alguma coisa, ela vai colocar a mão e aquela mesma mão depois ela vai levar para os outros lugares. Enfim, realmente precisa de muita atenção. Isso é importante a gente lembrar. Sem contar que a máscara vai para o chão, a máscara vai para a mesa, depois vai para o E rosto. volta para a boca. E volta para a boca, exatamente. Então a máscara deixa de ser uma proteção e ela passa a ser um carreador de vírus, entendeu? Por isso que eu acho que na criança pequena é melhor. Lava a mão, passa álcool e tenta fazer com que ela não traga a mãozinha para o rosto. Agora, a máscara tem que ter todos esses cuidados. Doutora, o tempo de incubação do coronavírus na criança, se sabe, é o mesmo do adulto? É a mesma variação de tempo? É a mesma coisa, certo? Então, tendo havido contato, certo? Entre 4 e 8 dias, que é o período máximo, podendo chegar até 15, mas entre 4 e 8 dias é o período médio de incubação da doença. E nesse período, a pessoa está transmitindo, né? Doutora, eu já li isso em vários lugares, né, em relação à importância da lavagem de mãos. Não é de hoje que isso é mundialmente conhecido, né, que se a população lavasse mais as mãos, diminuiria absurdamente o número de doenças, inclusive dessas doenças iniciais que chegam a um posto de saúde
né? Esse adoecimento mais leve, as infecções intestinais, enfim, a título mais de reflexão mesmo. Hoje em dia nós estamos lavando mais as mãos. Acredito até que com essa flexibilização de estar voltando tudo a um pouco mais ao seu normal, as pessoas até já estão dando uma liberada maior, né? Mas nós passamos um bom tempo sendo estimulados à lavagem de mãos. Se esse hábito realmente vier para as nossas vidas e se esse hábito virar um hábito comum de toda a nossa população, realmente a gente conseguiria diminuir a contaminação de outras doenças, além do coronavírus, das infecções intestinais, enfim. A gente conseguiria dar um passo à frente na nossa saúde pública, inclusive? Com certeza. Tanto é que esse ano, é o que a gente tem visto, tanto em hospitais infantis como em hospitais de adulto, a incidência de outras doenças, de outras viroses, diminuiu bastante. Justamente por quê? Porque as pessoas adquiriram o hábito de lavar as mãos, de usar o álcool nas mãos e de evitar o contato. Porque lógico, para a gente é muito normal a gente apertar a mão, a gente abraçar, a gente beijar. Mas isso é uma forma de transmissão de qualquer doença, de muitas doenças, principalmente as doenças respiratórias, certo? Claro que se a gente adquirir o hábito de uma lavagem de mão e de evitar esse contato, certo? Tão intenso, claro que outras doenças vão diminuir. Às vezes fica assim mesmo, às vezes eu penso, a gente está, por exemplo, no shopping ou numa loja ou em algum canto, a gente vai numa escada rolante, pega no corrimão da escada rolante, que todo mundo pega, certo? E logo na sequência a gente, na boa, pega um chiclete, abre e bota na boca. Então, tudo que a gente pegou naquele corrimão, vai para aquele chiclete. Vai junto. E vai junto para a boca da gente, certo? Então, na verdade, a lavagem de mão e o uso de álcool, quando não tem a lavagem de mãos, sem dúvida nenhuma, melhora muito a qualidade de vida, né? Diminui o risco das doenças na população. Pois é, então fica um importante alerta para a gente que isso vire um hábito não só agora durante a pandemia, mas posteriormente, que inclusive isso vai gerar até uma economia de saúde pública, que a gente vai poder, então, investir dinheiro em outras áreas da nossa saúde pública, em outros pontos que ainda são precários da nossa saúde. Então, vale a pena a gente pensar nesta medida com mais carinho e com autorresponsabilidade. A gente vai um rápido intervalo, não sai daí, que daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com a doutora Roxana sobre a Covid-19, como é que a Covid-19 acomete as crianças. Então, não sai daí que a gente volta já.